Olá, investidor, bem-vindo ao Descomplicando Ações. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o fundo imobiliário Vinci, tá? O da Vinci aí, o VILG11. Eu tô aqui para falar que eu tirei ele da minha carteira, tá? Já vou adiantando aqui. E tô gravando esse vídeo como um alerta mesmo, por conta que eu tava, né, pesquisando aqui no YouTube sobre esse fundo e eu vi um vídeo falando assim: VILG11 tá voando, esse fundo tá voando. E pessoal, não se engane, tome muito cuidado quando você vê notícias, né? Até os meus vídeos mesmo, quando eu trouxer alguma informação aqui, vai pesquisar além, ver se é isso mesmo que está acontecendo, tá? Porque esse vídeo é de um mês atrás, eu vou até deixar aqui para vocês darem uma olhada na imagem aí, né? Não vou nem expor a pessoa, mas assim, ele falou que o VILG11 estava voando. Esse vídeo é de um mês atrás. E pessoal, não tá. Ele pegou um espaço de tempo ali curto e jogou ali para falar que o fundo estava voando. Só que ele não está. Como a gente pode ver aqui, ó. O fundo, esse aqui é o tempo de um ano aí do fundo, tá? Se a gente pegar aqui o tempo de um ano, a gente consegue ver aí que ele caiu 8,64%, indo para R$ 89,63. E esse é o motivo que eu tirei ele da minha carteira, não por essa queda, mas ele caiu em um ano que os fundos imobiliários tiveram uma forte alta aí. Os fundos imobiliários, principalmente do segmento, que é o segmento de galpões logísticos, esse segmento ele voou nesse ano de 2023 e nesse ano de 2024 ainda vem desempenhando bom, tá? Então, assim, ele performou mal tendo bons imóveis, tá? E em um ano que os fundos imobiliários tiveram aí uma alta relativamente boa, tá? Porque vinha aí de anos anteriores aí em forte queda, devido aos resquícios aí da Covid ainda, né? E os fundos imobiliários começaram a ter uma melhora aí, né, significativa, as pessoas começaram a se animar, e o VILG11 não aconteceu isso, aconteceu o contrário. Ele teve um problema no início do ano passado, de 2023, com Tok Stock, tá? Tok Stock ficou inadimplente e o fundo acabou não recebendo aí. E daí continuou, o fundo ele teve uma leve melhora, depois a vacância aumentou novamente, e aí a gente consegue ver aqui, ó, que o valor patrimonial do fundo é R$ 114,06. E olha, você veja aqui como você não pode confiar em tudo que você vê. Tá vendo aqui a vacância teoricamente zerada, né? Isso aqui é algum erro que está acontecendo aqui no site Investidor 10, porque se a gente for aí para o relatório do fundo, eu vou mostrar mais adiante aqui, tá? O relatório do fundo, ele mostra que a vacância do fundo tá aí, se eu não me engano, em 9%, tá? Reduziu essa vacância, até essa vacância foi reduzida porque ela estava mais alta ainda, ela chegou aí a 13, quase 14%. Isso sem estar com problema em Tok Stock. Se Tok Stock volta a dar problema ou alguma outra empresa aí der problema, essa vacância aumenta. Então, olha aqui, o valor patrimonial do fundo é R$ 114,06 e ele está sendo cotado aí num PVP de 0,79. Se você for olhar o PVP, você vai falar, mas o PVP tá ótimo. Todos falam que quando o fundo está em um PVP abaixo de 1, isso é excelente. Depende. É excelente você comprar um fundo abaixo do PVP de 1, porém, se a gestão for ruim, não vale a pena, porque esse PVP que está 0,79 pode cair mais ainda. Então você tem que tomar muito cuidado quando você leva em consideração só o PVP, leva em consideração aí só o dividend yield, tá? Sempre tem que tomar muito cuidado. Eu vendi ele aqui, ó, pelo valor de... Eu comprei
deixa eu abrir aqui a tela. Eu tenho tudo tabelado, tá? Minhas compras, minhas vendas. Então, eu comprei ele a R$ 105 e R$ 102, tá? E carreguei ele na carteira por 7 meses, tá? Que é o tempo que eu fiquei. Eu carreguei ele por 7 meses aí na minha carteira. E levando aí o tempo de mais ou menos um ano que eu estava acompanhando o fundo, não gostei da performance do fundo, tá? Então resolvi sair do papel. Se fosse uma empresa boa, se fosse uma empresa que eu estiver, uma empresa tanto de. Isso vale para tudo, tanto ações quanto fundos imobiliários. Se fosse uma empresa que eu estivesse confiante, quando caísse aqui para esse valor que tá agora de 89,63, o que eu ia fazer? Como eu faço com muitas ações e outros fundos imobiliários, eu ia comprar mais. Só que eu não tô confiando na gestão do VILG. Eles estão, cara, se o mercado ele estando bom aí para o fundo performar, né? Eles não estão conseguindo. Imagina se vier aí uma crise, se vier algum problema no Brasil, se alguma coisa acontecer aí nas regras dos fundos imobiliários e eles não conseguirem, a situação ficar um pouco pior, o fundo, pô, vai mais ladeira abaixo ainda, tá? Então, eu comprei ele a R$ 105,55 e R$ 102,93 e vendi a R$ 91,69, R$ 91,83, tá? Eu tive um prejuízo aí nele, já até calculei aqui para adiantar, eu tive um prejuízo nele de R$ 63,90, mas eu vendi e logo em seguida aportei em BB Seguridade e aí ganhei em BB Seguridade, tanto com os dividendos que ela me pagou, quanto também, como também com a valorização, né, da BB Seguridade. E daí você pode falar assim, né, os defensores de fundos imobiliários podem falar assim, ah, mas você não pode trocar um fundo imobiliário por ação. Eu posso, se eu quiser, a carteira é minha, né, eu faço o que eu quiser. E vendi o VILG, aloquei em BB Seguridade e depois eu comprei outros fundos imobiliários, como você pode ver aqui na minha carteira. Já já eu já vou mostrar para você o relatório do fundo ali rapidamente para você entender do que eu tô falando, tá? Ó, se a gente abrir aqui a carteira, eu já, depois que eu vendi o Virgo, já coloquei novos ativos aí na carteira, tá? De fundos imobiliários, sendo eles o HGLG, tá? O HGLG e o KNRI. O ALZR, XPMOL e PTLG eu já tinha na carteira, tá? Só acrescentei aí o HGLG e KNRI e dois fundos aqui, o KNRI e o HGLG que tava caindo e eu tive confiança para comprar mais, porque gosto da gestão. Então, já tava querendo oportunidade de entrar no fundo e entrei que assim, à medida que eu for tendo dinheiro, eu vou comprando mais desses fundos. Então, se a gente confia na gestão, faz sentido comprar abaixo de 1 e assim, em 1, né, em PVP 1 ou abaixo de 1, mas se a gente não confia, não adianta ficar tentando comprar mais para fazer o preço médio, tá? E depois vender. Besteira, não fica carregando coisa que você tá querendo se livrar aí na sua carteira, tá? Então, ó, se a gente olhar aqui o relatório do fundo, uma das coisas que eu achei excelente do fundo é o relatório. Eles deixam tudo bem explicadinho, eles falando são ótimos, mas na hora de fazer uma boa alocação ali dos seus recursos, eles não conseguem, tá? Então, olha só aqui. Aqui é o histórico de distribuição do fundo, tá? Veio de maio aí de 2023 até abril de 2024, caindo seu rendimento de 0,70 para 0,60 centavos, ou seja, 10 centavos aí por cota, sendo que tiveram meses aí que foi menos ainda de 10 centavos, 14 centavos aí, ó, 0,56, 0,58, tá? E aí, se você ver aqui, a cota pode cair um pouco mais ainda, tá? Aqui, ó, a estimativa de distribuição de rendimentos aí para os próximos meses, tá? Então, ele pode chegar aí a 55 centavos, isso porque não tem nenhuma vacância a mais, né? Pelo contrário, eles diminuíram um pouquinho a vacância ali, a gente vai ver aqui. Então, aqui, ó, taxa de ocupação, tá? Aqui é a taxa de ocupação média
Então, ele tá aí, o VILG é o pontilhado aqui em azul, ele tá com uma vacância aí, ou uma taxa de ocupação de 91,4, ou seja, se ele tá com uma taxa de ocupação, a vacância dele logo é aí 8,6. Ou seja, o site Investidor 10 precisa arrumar isso daqui, que eu já vi o André Dias postando, ele até comunicou aqui errado, dizendo que tinha vendido. Eu vendi antes, né? No caso, eu vendi antes dele, ele vende em fevereiro, mas ele publicou aqui falando, dando essa informação que a vacância estava zerada e não tá. A vacância está aí em 8,6, tá? Então toma, por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado e analisar bem as informações que você tá olhando ali, tá? E aí, eu já vim aqui, já falei dos inquilinos. Eu acho excelente que o fundo tem aí mais de 55 inquilinos, mas isso não adianta se o fundo tem bons imóveis, bons inquilinos, uma diversificação boa de inquilinos, uma diversificação boa de imóveis. Se ele tiver tudo isso, mas não tiver uma boa gestão, não adianta. Por isso que eu saí do VILG 11, porque eu não tô acreditando aí na gestão, tá? Eles estão demorando demais. Essa é a minha humilde opinião. Se você quiser, agora o fundo caiu bem, se você quiser entrar aí acreditando que o fundo vai subir, já é outros 500, você pode fazer o que você quiser. Mas eu, nesse fundo específico, eu não quero estar nele com a cota caindo, justamente porque eu falei que os fundos imobiliários no geral aí, né, tá num momento bom e essa gestão não tá conseguindo performar bem, tá? Então tome muito cuidado aí quando você vê essas capas do YouTube dizendo VILG tá voando, o fundo tal tá voando, para e olha aqui, analisa o RI, tá? Do próprio fundo, vai buscar informação. Aqui, ó, ele tem uma boa diversificação, tá em vários estados aí, mas mais uma vez, como eu tô dizendo, eu não confio na gestão, tá? Então a taxa média aqui de vencimento aí, né, dos contratos é de 3,8 anos, tá? Então a média de vencimentos aí é de 3 anos e 8 meses. Aí olha só o detalhe que eu quero mostrar aqui para você. Ele tá com uma vacância aí de 8,6, como a gente já viu, né? Ele tem uma exposição alta em Tokstok, que novamente, repito, deu problema aí no início do ano passado, com problema de inadimplência, tá? Tem também alta exposição aí em Unilog, prêmio de locação, outras empresas aí, ó, ele tem uma exposição relativamente alta para um fundo que não está performando bem, tá? Então 15% só em Tokstok, depois 7% em outros 4 inquilinos, 6%, 5% aí já vai reduzindo bem, tá? Mas eu acho isso aqui alto para um fundo que não está conseguindo performar num cenário que os fundos estão conseguindo performar bem. Então, os melhores, eu tô tirando, pessoal, pelos melhores fundos, tá? Não, a gente nunca vai querer comparar um fundo com outro fundo ruim, você tem que comparar com os melhores aí do mercado, tá? Então, outros fundos estão fazendo aí, estão fazendo emissão, estão comprando novos ativos, estão vendendo novos ativos, estão se movimentando. Tem outros do mesmo segmento que tá com uma vacância ainda maior, mas eu não vejo problema em estar nesses fundos com uma vacância ali de 10%, que seja porque o fundo ele performa bem na sua maior parte e entrega um dividendo maior, né? Então, tá vendo que se você for olhar aqui, o dividendo dele não tá ruim, é um dividendo bom, tá? E aí, se você for analisar friamente, né? Se você for olhar só os números, dividend yield 8,6. Aí, se você for raciocinar, né, e pensar que se ele abaixar mais ainda essa vacância, esse dividendo diminuir a vacância dele, o dividend yield pode aumentar, né? O PVP é excelente comprar abaixo de 1, porém a gestão, na minha opinião, não está sendo tão eficiente. Então, todos esses outros quesitos aqui vai ladeira abaixo. Porque igual eu tô falando, o PVP que já está baixo pode ficar ainda menor, tá? Então, eu
basicamente essa é aqui o vídeo falando por que eu saí aí de VILG 11. Já fiz a alocação em outros ativos, em outros fundos, peguei o dinheiro, já ganhei dividendos com isso, já ganhei na valorização, então tô bem feliz. Então não fique carregando um fundo imobiliário ou uma ação apenas porque você quer comprar mais para melhorar ali seu preço médio, para você não ter esse prejuízo igual eu tive aqui, de R$ 60 ou mais, né, dependendo aí quanto você investe, 100, 200, 300, R$ 400 de perca aí, mas lembrando que prejuízo você pode sempre compensar. Se você faz a sua declaração de imposto de renda e você depois vender algum fundo imobiliário com lucro, você pode fazer a compensação dessa perda aí que você teve. Então, basicamente, você nunca, né, vai perder aí se você fizer tudo como manda a cartilha, né? E olha só, eu tive um prejuízo de R$ 61, tá, do VILG, mas aqui, ó, lucro das vendas. Eu só selecionei o fundo imobiliário VILG, mas se eu limpar aqui, ó, e selecionar tudo, tá? Selecionar todos os fundos aí que eu tenho, aí você pode ver que eu tenho várias compras aqui realizadas e várias vendas, tá? Várias não, algumas vendas, né? E dentre todas essas movimentações de compra que eu fiz e algumas ali de venda, eu tive mesmo com já incluindo aí a perda de VILG, eu tive um lucro de R$ 514,09. Então, veja, se você fizer movimentações inteligentes, o seu lucro sempre vai ser maior daí do que o seu prejuízo, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal para ajudar no crescimento aí e já ativa o sininho, porque quando eu postar os vídeos você vai receber a notificação aí direto no seu celular para você não perder nada, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!